Senhor presidente, senador João Roberto, colegas senadoras e senadores, seria melhor se a gente não pudesse hoje, nesta quinta-feira, dia 18 de maio, estar concentrando as nossas energias e o nosso trabalho na análise da mais profunda e aguda crise política que o nosso país está vivendo. Sobressai nesse momento em que a crise e o incêndio provocado na esfera política não poderá ser apagado com gasolina. Esta crise precisa da serenidade, do bom senso e da responsabilidade. A democracia precisa sobreviver mais vigorosa depois dessa depuração. E nenhum de nós, nesta casa, tem o direito de trabalhar para não ajudar a construir uma saída política, constitucional e institucional. E nós também temos a responsabilidade aqui de, preservando a instituição, tratá-la com a responsabilidade que ela precisa de todos nós. Mais do que o valor de cada um parlamentar aqui, sobressai esta instituição, o Senado Federal, e a ela que nós temos que fazer a defesa. Hoje, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal trabalham com um espírito republicano que a sociedade brasileira reconhece e respeita. E é exatamente esse o caminho do Estado democrático de direito que nós temos que continuar trilhando, valorizando as instituições e não transformar o nosso país, nesta crise, num ambiente de contínua beligerância entre oposição e situação. Hoje, a rigor, todos estão no mesmo barco, no barco consumido pela lama da corrupção de uma operação Lava Jato que tragou os maiores partidos em nosso país. Lamentavelmente, não tenho nenhum prazer e também não gosto de tripudiar sobre uma tragédia vivida por lideranças importantes da política brasileira, mas não posso me furtar nem me omitir, neste momento, de estar aqui para dizer que acredito sim na força das instituições e que uma saída democrática e institucional precisa ser conversada, negociada. Não vai revolver o passado de dizer que aqui se tramou um golpe contra o ex-presidente. Se isso resolvesse a crise, vamos continuando tratando desse processo. O que foi feito aqui no ano passado foi nessa casa, o Senado Federal, como determina a Constituição, promover um julgamento político por crime de responsabilidade. Agora é diferente, é um crime de obstrução da justiça, que envolve o presidente que está no poder. Eu não votei o impeachment para tirar Dilma e colocar Temer. Eu votei o impeachment pelo crime cometido de responsabilidade que foi cometido pela presidente. E agora, se o crime é de obstrução da justiça, o tratamento é o mesmo, porque a nossa régua tem que ser a mesma, em qualquer circunstância, em qualquer momento, porque a lei é para todos, a lei é igual. E é exatamente com esse equilíbrio, com essa minha independência aqui de atuação parlamentar, é que eu subi à tribuna para fazer essa manifestação. Está na mão do presidente denunciado, com provas aparentemente robustas, mas que precisam vir à tona para que a sociedade conheça a profundidade dessas acusações e dessa denúncia. E o próprio presidente tem a possibilidade de ele próprio tomar uma decisão que cabe ao seu arbítrio pessoal, que é uma renúncia. Também temos o caminho da justiça, porque o Tribunal Superior Eleitoral está, neste momento, fazendo o julgamento do que condena a chapa Dilma-Temer numa operação conjunta de recursos de Caixa 2 numa campanha eleitoral para a reeleição em 2014. Então, nós temos, pelo menos, dois caminhos para a solução mais rápida desta crise. Com a contaminação desta casa e também da Câmara, num processo de desgaste, porque muitos dos seus membros estão envolvidos na Operação Lava Jato, a credibilidade da instituição legislativa é muito pequena, é muito baixa. A sociedade cobra, e tem o direito de fazê-lo,
cobra de nós uma atitude responsável, uma atitude de independência, uma atitude comprometida com os anseios do país. E, evidentemente, se nós olharmos as manifestações da sociedade, ela dirá: o melhor é uma eleição direta. Mas podemos fazer este caminho dentro da regra constitucional, da regra legal? Essa é a grande questão. Como vamos sair desta crise criando um atalho na Constituição? Como vamos fazer um atalho na Constituição? Será que nós vamos continuar encontrando um jeitinho brasileiro de superar a crise? Nós temos que fazer o nosso trabalho, tendo a Constituição como Bíblia e a liberdade e a democracia como religião. E é exatamente para não transformar o nosso país numa Venezuela que nós temos que ter muita cautela, muita prudência. Não adianta ficar lambendo as feridas de um impeachment que aconteceu sob a égide da lei e da Constituição, porque isso não vai resolver os problemas de hoje. Os problemas de hoje têm que ser resolvidos com o olhar de hoje para o futuro. O país que estava recém saindo de uma grave recessão econômica, 14 milhões de desempregados, uma queda na taxa de juros, uma queda na inflação, mais de 50 mil carteiras assinadas, trabalho, emprego. Isso tudo hoje já fica num cenário nebuloso da incerteza, da dúvida. Muitas coisas estavam caminhando, o dólar, a exportação, uma grande safra agrícola. Isso não pode ser comprometido pela crise política que estamos vivendo. A economia e o país precisam continuar trabalhando, precisa continuar gerando empregos, o país precisa continuar vigoroso como é. Nós todos temos que continuar tendo enorme orgulho do Brasil. Nos envergonha, é claro, o noticiário internacional de mostrar que corremos o risco de nos tornarmos uma republiqueta de bananas, ou de um país onde a corrupção manda e está disseminada por vários órgãos. A relevância que está nesse processo, presidente, é que a própria Procuradoria-Geral da República hoje também deve lamentar que um dos seus membros foi solicitado à prisão. E aí é que está, senador Cristóvão, o vigor institucional das instituições que estão operando com espírito republicano. E eu louvo aqui o comportamento daqueles que estão na oposição hoje e, com um senso de equilíbrio, ocupam a tribuna e falam para buscar o entendimento, buscar o diálogo, buscar o respeito e a construção de uma saída que seja constitucionalmente vigorosa e politicamente correta. Nós não podemos, não temos o direito de frustrar o que pensa a sociedade brasileira. Com muito orgulho, eu concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Presidente, só para não tomar o seu tempo, porque está a rigidez do senador, eu quero dizer que uma coisa importante que você está falando, não dá mais para dizer que o Lava Jato é fruto de uma conspiração contra um partido. Pegou tudo. Hoje quem está mais ameaçado é o Aécio Neves, PSDB. O próprio Temer. Então, não dá mais. Tudo tem sua vantagem, né? Uma das vantagens foi essa. Acabou o Fla-Flu. E o Lava Jato ganhou credibilidade a partir desse momento. Talvez só para chamar a atenção desse ponto que a senhora falou e que eu queria enfatizar. Não dá mais para dizer que Lava Jato é uma conspiração contra o Partido dos Trabalhadores. Não. É uma operação que vai até o fim, pegando, inclusive, procurador da República. Eu agradeço, senador Cristóvão, porque disse que os maiores partidos estão igualmente envolvidos nisso. Então, não adianta lamber as feridas, é preciso encontrar um caminho, uma solução. E quando uma instituição como o Ministério Público resolve punir um de seus membros, seja por decisão da Justiça ou por qualquer outra manifestação de corregedoria, nós estamos vivendo, de fato, um regime democrático e precisamos resguardar. É exatamente nessa medida que eu penso que agora não adianta, não
não resolve o problema de ficar lambendo feridas de um impeachment que foi feito com o rigor da lei, com a Constituição em vigor aqui. Aqui estava o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Mas vamos continuar, assim como fizemos no impeachment de Dilma, fazer da mesma forma com o presidente Michel Temer, porque a denúncia de obstrução da justiça é, sim, muito grave, senador Jorge Viana. Agradecendo Vossa Excelência pelo à parte, tive o privilégio já de falar. A situação se agravou demais. Não vou, obviamente, no pretérito, buscar as diferenças que temos. A leitura do passado é fundamental para que a gente possa apontar os caminhos do futuro, mas essa leitura não pode ser trazer de volta temas superados e até que já fazem parte da história. O que me preocupa é o daqui para frente. Sinceramente, hoje é quinta-feira. Eu tenho o maior respeito e carinho pelo nosso segundo vice-presidente, João Alberto. Ele falou ainda há pouco que o presidente Eunício pediu para encerrar a sessão exatamente 2 horas. Estava ali com o senador Armando, com o senador Cristóvão, com outros colegas. Ora, se nós encerrarmos essa sessão agora, certamente não vão abrir amanhã de manhã, sexta. Segunda-feira também não. Nós vamos voltar a ter um espaço para debater e pensar soluções, que eu estou aqui no mesmo caminho da senhora e dele, porque ele ainda agora fez uma manifestação, nosso presidente, muito importante, né? Nós temos que encontrar a solução. Eu estou propondo a convocação do Conselho da República, o Senado indicando às pessoas, o artigo 89 da Constituição e 90, porque não tem crise maior que essa. Né, para o povo, para as incertezas de quem trabalha, para o nosso país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste. Então, o apelo que eu faço era, não é possível que a gente não tenha uma sessão que vá, pelo menos, até que todos os colegas que estão aqui possam falar os seus 20 minutos. Porque, senão, o Senado também, daqui a pouco vai estar sendo chamado de se omitindo. E eu sei que não é o propósito, senador João Alberto, eu admiro muito que ele é um firme, tem posições, mas o Brasil está precisando agora do Senado, da Câmara, não para nos xingarmos, mas para encontrarmos soluções para essa. Eu cumprimento para esse problema. Eu cumprimento Vossa Excelência, a situação, o Supremo vai estar reunido daqui a pouco, mas acho que nós temos muito a fazer, emprestando ao Brasil o que temos de melhor, deixando de lado o que temos de pior e, suprapartidariamente, tentando pensar como é que a gente ajuda o povo brasileiro a ter fé, confiança de volta para seguir em frente com a vida. Eu agradeço muito, senador Jorge Viana, estamos de acordo e penso, também concordo com Vossa Excelência, que todo o esforço e os instrumentos que nós temos à mão, como o Conselho da República, é extremamente oportuna a convocação ou a formação dele para esse debate. Todo o esforço de todas as áreas, todas as instituições têm igual responsabilidade nesse momento, porque está em jogo o hoje, o presente e o futuro do nosso país. Um país grande, a 8ª economia do mundo, nós não podemos desprezar e jogar todo esse esforço conquistado por empreendedores, por trabalhadores, pelas instituições que fazem o país funcionar, nós não temos esse direito. Portanto, eu quero também cumprimentar Vossa Excelência, porque quando fez um enunciado depois de um pronunciamento, Vossa Excelência falou como quem viu 64, quem estava em 64, e que falou na antevéspera que essa crise, o senhor fez uma analogia com 64. Então, caro senador que preside essa sessão, João Alberto, nós temos sim, porque essa é uma responsabilidade, senador Jorge Viana, e eu fico muito mais segura, mais tranquila, quando vejo que líderes de oposição como Vossa Excelência têm este senso de responsabilidade com o país, porque como todos estão agora, os partidos, a delação premiada não vale só para o PT, a delação é para o PSDB, é para o PMDB, é para o PP, o meu partido. E lei que é para valer tem que ser assim, para todos. E não adianta dizer que a imprensa está conspirando, que há uma conspiração contra esse ou aquele. Senador Cristóvão, obrigado, Vossa Excelência tocou na ferida. E se estamos todos neste barco, temos que fazer tudo para que esse barco ganhe um rumo, o rumo da solução correta, adequada, ética, com o senso e a leitura da Constituição e a nossa responsabilidade institucional. Não temos outro caminho, não temos esse direito. E não vamos apagar a crise usando gasolina. Nesse momento é preciso esse equilíbrio. Então, eu queria agradecer aos senadores Cristóvão e Jorge Viana e a atenção de todos, e o presidente João Alberto, veja que não usei o tempo que eu teria direito, porque eu penso que isso dará oportunidade para que outros colegas possam também se manifestar neste momento. Eu não podia me omitir nessa hora tão grave da vida nacional. Muito obrigada, presidente.